Graça e paz ao nosso Senhor, o Eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Yahushua. Eu quero passar para cada um que irá ouvir através deste relato. Tive a oportunidade de escrever este livro, com algumas falhas porque somos seres humanos e não somos totalmente perfeitos. Porque quando chegarmos na estatura de uma pessoa, ou de um homem ou simplesmente uma mulher perfeita, o nosso Senhor e Salvador, o Eterno Pai, o a tomará para si mesmo. Eu pude perceber que nos dias que estamos vivendo no tempo de hoje, várias pessoas no mundo inteiro sofrem raramente de depressão, ou no final do seu dia, quando se deita para dormir, também tem vários tipos de pesadelo que pode causar medo e pânico. O que eu vou relatar serve de experiência não somente para mim, mas também para o ouvinte que vai ouvir este relato neste vídeo. Através desta minha escrita, peço abertamente que tenha mente voltada para cada relato, e que você possa se despertar e que o nosso Senhor, Ele venha te dar a capacidade de entendimento. Você já despertou durante a noite e descobriu que não podia se mover? Nessa hora, você tentou desesperadamente gritar, mas não conseguiu? A sensação era de que uma força invisível imobilizava os seus movimentos e calava sua voz? Chegou até a imaginar que um espírito havia dominado você? E até tentava calar a sua voz. Saiba que esses momentos de terror e agonia foram motivados pelo seu desconhecimento sobre o assunto. E com o conteúdo revelado neste meu livro, você terá as informações e ferramentas para passar por essa experiência sem nenhum risco. Você terá acesso a informações que ficaram ocultas durante muito tempo e que vão ajudá-lo a entender mais sobre o mundo espiritual. Eu era uma pessoa que sofria muito com esse pesadelo. Querido irmão ouvinte e amado, eu nasci no ano de 79, eu tenho a idade de 46 anos. Mas hoje o que eu vou falar é a respeito do demônios, do pesadelo e do mundo sobrenatural e os espíritos do pesadelo. O que você vai ouvir é um alerta para a sua vida. Isto é, espiritual e sobrenatural. Desde quando eu nasci eu era uma pessoa assustada, eu sempre tive pesadelo. Eu sempre fui uma pessoa assustado com isso e com esse pesadelo. E essas coisas têm sempre me assustado, a minha vida e de muitas pessoas. Foi então que, pela misericórdia do nosso Senhor, o Eterno Pai, que está no céu, foi que Ele me deu o entendimento e a forma de poder. Entenderam? No começo eu chorava muito, eu tinha muito medo porque quando eu tinha que ficar sozinho, quando eu ia dormir, se eu acordasse e não tivesse do lado da minha mãe, eu entrava em desespero, então logo eu corria até o quarto da minha mãe e do meu pai. E ficava junto com a minha mãe e meu pai, no meio deles para poder ter um pouco de conforto. E consegui dormir. Quando não era isso, eu corria para o quarto da minha irmã, eu ia para a cama dela, eu deitava ao lado delas. Ela já sabia sobre isso para que eu não ficasse sozinho ou ficasse com medo da escuridão. E também das luzes apagadas, eu ficava com muito medo, eu ouvia vozes, eu via vulto. Eu nasci em uma família evangélica, eu sou filho de pais e evangélico. E de cristão, eu tive muita essa facilidade quando as irmãs do círculo de oração ali se reunia, quando a minha mãe junto com as irmãs. Elas iam fazer a oração, a minha tia e o meu pai junto com os irmãos da igreja, que ali se reunia. Eu tinha facilidade de ver os anjos, eles descendo com um cesto nas suas mãos. Vários presentes dentro daquele cesto, só que não era uma cor normal, que a gente é acostumado ver aqui na nossa terra. Era em cor de prata, era em cor de ouro. Dentro daquele cesto tinha várias frutas. E era uma fruta bem brilhosa e bem brilhante. Eu via que eles entregavam aqueles frutos, aquele presente na mão dos irmãos, que estava buscando a sua bênção e a sua resposta do nosso Senhor, o Eterno Pai. Eu sempre sofria com isso, eu escutava vozes na casa dos meus pais. Às vezes acontecia coisas estranhas e sobrenatural. Coisa sobrenatural na minha casa era de presenciar. Às vezes eu via e ouvia vozes. A minha irmã, uma vez na cozinha, uma tampa de alumínio saltou diretamente na mão da minha irmã. Isso foi na cozinha que aconteceu na mão dela. Outra vez ela viu uma pessoa de pé. Outra vez ela também viu dentro do seu quarto um homem. Outra vez dentro do seu quarto ela viu somente a cabeça de uma pessoa. Eu também sempre presenciava essas coisas e naquele momento eu sofria muito. Com isso, depois que eu cresci já na minha adolescência, e na minha juventude eu ainda tinha muito medo de poder presenciar e ver ou ouvir essas coisas, quando na hora de dormir eu tinha muito medo de dormir com as luzes apagadas. Ainda hoje eu sofro muito com essas coisas. Eu ainda no dia de hoje eu sofro um pouco com esse medo. Mas eu sou uma pessoa já casado, eu tenho um filho, isso que eu estou relatando foi um pouco do que eu passei. Este meu testemunho que eu estou relatando, quanta gente, muitas pessoas têm sofrido com este pesadelo. No decorrer do meu testemunho que você vai estar ouvindo então, eu creio, amado irmão, você que vai
ouvir esse meu testemunho. O que você vai ouvir no dia de hoje, que o nosso Senhor, o Eterno Pai, que Ele abra os seus olhos, que Ele abra os seus ouvidos, que Ele abra também a sua visão para esse testemunho, porque abriu muito a minha visão e o meu entendimento. Confiança no Eterno Pai? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reflexão. Muitas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor, confiando apenas em nossas habilidades e raciocínios. Mas o meu Eterno Pai nos chama a confiar plenamente nele, mesmo quando não entendemos o caminho à nossa frente. Quando colocamos nossa fé no Eterno e buscamos sua orientação, Ele promete dirigir os nossos passos. A oração. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti de todo o coração. Ensina-me a depender menos de minha própria sabedoria e mais da Tua direção. Que eu reconheça a Tua presença em todos os meus caminhos. Um dia eu fui dormir na casa do meu primo. Quando cheguei na sua casa, para dormir logo comecei a ficar assombrado e também muito assustado. Naquele momento eu fiquei com medo de dormir. Eu podia sentir que estava vindo algo para me pegar. E até mesmo tentando me sufocar, como se aquele espírito fosse retirar a minha própria alma. O mais interessante é que eu sempre tive esses pesadelos. Uma vez eu estava em casa e isto era por volta de 3 da madrugada, eu estava dormindo sobre minha cama. Logo eu me levantei para ir tomar um copo com água. Era 5 da manhã, porque eu me levantava para ir ao trabalho. Eu tinha que ir trabalhar. Eu naquele momento tomei um pouco de água. Eu voltei novamente a dormir. Quando eu adormeci, eu pude presenciar porque naquele momento era bem real. Eu vi um demônio, só que ele era pequeno, do tamanho bem pequeno. Ele tinha um chapéu verde em sua cabeça. Existem muitas lendas a respeito desta assombração. Que eu vi aquele pequeno demônio. Ele era todo verde e estava vindo da mesma direção da porta da cozinha. Às vezes tem sono, que você parece que está acordado ou até mesmo pode estar dormindo. Ele veio na minha direção andando e dando gargalhada. Naquele momento ele sobe para cima da cama. Ali aonde eu estava deitado, ele ficou em cima do meu corpo. Ali em cima do meu corpo suas 2 mãos estavam me sufocando. Naquele momento podia sentir que eu estava sendo sufocado. Eu ficava ali com medo minha voz, sem poder gritar. Eu gritava alto, chamava por alguém, mas ninguém me ouvia. Para que alguém me ouvisse mais naquele momento, ninguém poderia me ouvir, era comigo mesmo. Travando uma grande luta, uma batalha espiritual. Eu estava lutando com aquele espírito pequeno demônio, que estava em cima do meu corpo. Eu conseguia naquele momento clamar pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Yahushua. A força espiritual era tão grande, e quando eu clamei pelo sangue, ele caiu de cima do meu corpo. E ficou caído sobre o chão. Comecei a clamar que o sangue tem poder, que o sangue tem poder, que o sangue do nosso Senhor Yahushua tem poder, e ali eu clamando que o sangue de Yahushua, eu pude presenciar a minha vitória. Eu pude me despertar daquele sono, daquele sonho que eu estava vivendo naquele momento. Eu acordei com a minha mãe me olhando, creio que foi ela que me despertou. Ela naquele momento perguntou por que eu gritava muito alto. Eu contei para minha mãe o que aconteceu, quando eu acordei chorando ainda desesperado, depois de ter contado para ela e depois de ter se levantado para ir ao trabalho. Por isso que quero dizer, não temos que ter medo de nenhuma assombração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu eterno Pai, e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pesarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.